Como lidar com as emoções. Capítulo 1. Lidando com a culpa. Prejudica as forças vitais. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança. Todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. Como libertar-se? Esse sentimento de culpa tem de ser deposto ao pé da cruz do Calvário. O senso de pecaminosidade envenenou as fontes da vida e da verdadeira felicidade. Agora Jesus diz: lance tudo sobre mim, eu levarei seu pecado, dar-lhe-ei paz. Não destrua por mais tempo seu respeito próprio, pois eu resgatei você com o preço do meu próprio sangue. Você me pertence. Sua vontade enfraquecida eu fortalecerei. Seu remorso pelo pecado eu removerei. Portanto, volva seu grato coração tremendo de incerteza e agarre-se à esperança colocada à sua frente. Deus aceita seu coração quebrantado e contrito. Ele lhe oferece livre perdão. Ele quer adotar você e conceder-lhe graça para ajudar em sua fraqueza. E o amado Jesus conduzirá você passo a passo, se tão somente puser sua mão na dele e se entregar à sua direção. Jesus dá o perdão. Satanás procura desviar nossa mente do poderoso ajudador, para nos levar a pensar em nossa degeneração. Mas ainda que Jesus veja a culpa, ele pronuncia o perdão. E nós não devemos desonrar duvidando de seu amor. Amor que liberta. O amor difundido por Cristo por todo o ser é um poder vitalizante. Todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, esse amor toca, transmitindo cura. Por ele são despertadas para a atividade as mais altas energias do ser. Liberta a pessoa da culpa e da dor, da ansiedade e do cuidado que consomem as forças vitais. Vem com ele serenidade e compostura. Implanta na vida uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir. A alegria no Espírito Santo, alegria que comunica saúde e vida. O maior Salvador. Se você se julga o maior dos pecadores, é de Cristo exatamente que você necessita. O maior Salvador. Levante a cabeça e olhe para fora de si mesmo, para além do seu pecado, para o Salvador erguido na cruz, fora da venenosa e mortal picada da serpente, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele dá descanso. Ele carregou o fardo de nossa culpa. Ele tomará o peso de nossos cansados ombros. Ele nos dará descanso. O fardo de cuidado e aflição ele o conduzirá também. Convida-nos a lançar sobre ele toda a nossa solicitude, pois nos traz em seu coração. Não há pecado insignificante. Deus não considera todos os pecados igualmente graves. Há aos seus olhos, como aos do homem, gradações de culpa. Por mais insignificante, porém, que este ou aquele mau ato possa parecer aos olhos humanos, pecado algum é pequeno à vista de Deus. O juízo do ser humano é parcial, imperfeito, mas Deus avalia todas as coisas como são na realidade. O beberrão é desprezado e disse-lhe que seu pecado o excluirá do céu, ao passo que o orgulho, o egoísmo e a cobiça muitas vezes não são reprovados. No entanto, esses são pecados especialmente ofensivos a Deus, pois são contrários à benevolência de seu caráter e àquele desinteressado amor que é a própria atmosfera do universo não caído. A pessoa que cai em algum pecado grosseiro sente talvez sua vergonha e miséria e sua necessidade da graça de Cristo. Mas o orgulhoso não sente necessidade alguma e assim fecha o coração a Cristo e às infinitas bênçãos que veio conceder. Aproximação positiva. Ninguém jamais se torna melhor pela denúncia e recriminação. Falar de sua culpa a uma pessoa tentada, de modo algum lhe incute a resolução de ser melhor. É necessário encaminhar os errantes, desanimados, para aquele que é capaz de salvar perfeitamente a todos os que dele se aproximam. Deve-se mostrar à pessoa o que ela pode se tornar.
dizer-lhe que não há nela coisa alguma que a recomende a Deus, mas que Cristo morreu por ela, a fim de que possa ser aceita no amado. Inspirar-lhe esperança, mostrando-lhe que na força de Cristo pode proceder melhor. Vamos apresentar-lhe as possibilidades que lhe pertencem, apontar-lhe as alturas que pode alcançar, ajudá-la a apegar-se à misericórdia do Senhor, a confiar em seu poder de perdoar. Jesus está à espera de tomá-la pela mão, desejoso de dar-lhe poder para levar uma vida nobre, virtuosa. Satanás e o sentimento de culpa. O povo de Deus é aqui, em Zacarias capítulo 3, representado como delinquente em juízo. Josué, como sumo sacerdote, pede uma bênção para seu povo que está em grande aflição. Enquanto suplica a Deus, Satanás está à sua direita como antagonista. Acusa os filhos de Deus e faz seu caso parecer tão desesperador quanto possível. Expõe ao Senhor seus pecados e faltas, aponta seus erros e fracassos, esperando que pareçam aos olhos de Cristo num caráter tal que não lhes prestará auxílio em sua grande necessidade. Josué, como representante do povo de Deus, está sob condenação, cingido de vestes imundas. Consciente dos pecados de seu povo, está opresso de desânimo. Satanás oprime sua vida com um sentimento de culpa que o faz quase perder a esperança. Apesar disso, ali permanece como suplicante, com Satanás disposto contra ele. Efeitos da crença no inferno perene. Tenho pensado que muitos internados em asilos de loucos foram para ali levados por experiências semelhantes à minha. Sua consciência foi abalada por um senso de pecado e sua tremente fé não ousava suplicar de Deus o prometido perdão. Ouviam as descrições populares do inferno até que parecia coagular o próprio sangue das veias e gravar com fogo uma impressão nas placas da memória. Andando ou dormindo, o terrível quadro estava sempre presente, até que a realidade se perdia na imaginação e eles só viam a rodeá-los as chamas de fabuloso inferno e só ouviam os gritos dos condenados. A razão fora destronada e o cérebro se enchera de confusa fantasia de um sonho terrível. Os que ensinam a teoria de um inferno perene deveriam examinar com mais atenção seus fundamentos para manter crença tão cruel. Crises podem indicar a fonte da força. Deus muitas vezes leva os homens a uma crise, para mostrar-lhes sua fraqueza e apontar-lhes a fonte da força. Se orarem e vigiarem em oração, lutando com bravura, seus pontos fracos se transformarão em pontos fortes. A experiência de Jacó encerra valiosas lições para nós. Deus ensinou a Jacó que, em sua própria força, jamais alcançaria a vitória, que teria de lutar com Deus, em busca de forças do alto. Lembrar-se da graça de Cristo. Quando, depois de seu pecado de enganar a Esaú, Jacó fugiu do lar paterno, ficou abatido pela consciência da culpa. Solitário e desterrado como se achava, separado de tudo que lhe poderia ter tornado preciosa a vida, o pensamento que acima de todos os outros lhe oprimia a consciência era o temor de que seu pecado o alienara de Deus e de que fora rejeitado pelo céu. Com tristeza deitou-se para repousar sobre a terra nua, tendo em volta de si apenas as solitárias montanhas e acima o céu resplandecente de estrelas. Quando dormia, estranha luz lhe feriu a vista. Eis que do plano em que estava deitado, amplos e sombreados degraus pareciam erguer-se até as próprias portas do céu. E sobre eles, anjos de Deus subiam e desciam, enquanto da glória acima ouviu a voz de Deus em uma mensagem de conforto e esperança. Assim foi revelado a Jacó o que lhe poderia satisfazer sua necessidade e anseio mais profundo: um Salvador. Com satisfação e gratidão, viu revelado um meio pelo qual ele, pecador, poderia ser restituído à comunhão com Deus. A escada de seu sonho representava Jesus, o único meio de comunicação entre Deus e o homem. Origem de muitas doenças. O paralítico encontrou em Cristo cura tanto para o corpo como para o espírito. A cura espiritual foi seguida da restauração física,
Essa lição não deve ser esquecida. Existem hoje milhares de vítimas de sofrimentos físicos que, como o paralítico, estão anelando a mensagem: perdoados estão os teus pecados. Marcos 2, verso 5. O fardo do pecado, com seu desassossego e desejos insatisfeitos, é a causa de suas doenças. Não podem encontrar alívio enquanto não forem até o médico por excelência. A paz que unicamente ele pode dar comunica vigor à mente e saúde ao corpo. Ignorância não remove culpa. Soubessem eles que estavam torturando aquele que viera salvar da eterna ruína a raça pecadora, e ter-se-iam possuído de remorso e horror. Sua ignorância, porém, não lhes tirava a culpa, pois era seu privilégio conhecer e aceitar a Jesus como seu Salvador. Desculpar o pecado não soluciona. Não devemos procurar diminuir nossa culpa desculpando o pecado. Cumpre-nos aceitar a divina avaliação do pecado, e ela é muito pesada. Unicamente o Calvário pode revelar a terrível enormidade do pecado. Caso tivéssemos de suportar nossa própria culpa, ela nos esmagaria. Mas o inocente tomou-nos o lugar. Embora não merecesse, ele carregou a nossa iniquidade. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, verso 9. Pessoas humildes reconhecem a culpa. Os que não humilharam o coração perante Deus, em reconhecimento de sua culpa, não cumpriram ainda a primeira das condições de aceitação. Se não experimentamos ainda aquele arrependimento do qual não há arrepender-se, e não confessamos nosso pecado com verdadeira humilhação e contrição de espírito, detestando nossa iniquidade, nunca na verdade procuramos o perdão dos pecados. E se nunca procuramos, nunca encontramos a paz de Deus. A única razão por não termos a remissão dos pecados passados é não estarmos dispostos a humilhar nosso orgulhoso coração e cumprir as condições da palavra da verdade. Deu-se explícita instrução acerca desse assunto. A confissão do pecado, quer público, quer particular, deve ser de coração e expressa francamente. Não deve ser extorquida do pecador. Não deve ser feita de maneira leviana e descuidada, nem forçada aos que não têm a compreensão do caráter repugnante do pecado. A confissão misturada com lágrimas e tristeza, que é o desabafo do íntimo da alma, encontra caminho para o Deus de infinita piedade. Diz o salmista: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34, verso 18. Abandonar o pecado é fundamental. É neste ponto que você se sujeita à condenação, ao continuar pecando. Pelo poder de Cristo, deve cessar de pecar. Todas as providências foram tomadas para que a graça habite em você e o pecado se torne aquela coisa odiosa que de fato é: o pecado. Se alguém pecar, não deve se entregar ao desespero e falar como um homem perdido para Cristo. Deus perdoa a todos os que o buscam. Deus, com justiça, condena todos que não aceitam a Cristo como seu Salvador pessoal, mas perdoa todos que dele se aproximam com fé, e os habilita a fazerem a obra de Deus e, pela fé, estarem unidos com Cristo. O Senhor tomou todas as providências para que o homem tenha salvação plena e livre e seja completo em Cristo. Deus deseja que seus filhos sintam os brilhantes raios do sol da justiça, que todos possam ter a luz da verdade. Por um preço infinito, Deus proveu a salvação ao mundo, o preço do dom de seu Filho unigênito. O apóstolo perguntou: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. Portanto, se não formos salvos, a culpa não será de Deus, mas nossa, porque deixamos de cooperar com os agentes divinos. Nossa vontade divergiu da vontade de Deus. Esperança para todos. Ninguém tem necessidade de se entregar ao desânimo e desespero.
Satanás pode até se aproximar com a cruel sugestão: não há esperança para o seu caso. Você não pode ser redimido. Mas a verdade é que há em Cristo esperança para você. Deus não nos manda vencer através de nossas próprias forças. Pede sim que estreitemos o relacionamento com Ele. Não importa quais as dificuldades que estejam pesando sobre nosso corpo ou mente, Ele pode nos libertar. Muitos existem, porém, que tornam duplamente pesados os fardos da vida por estarem continuamente antecipando aflições. Entretanto, não precisa ser assim. Custará um decidido esforço mudar a corrente de seus pensamentos, mas essa mudança pode acontecer. Ansiedade. Forma de desassossego pela expectativa de algo, geralmente associado ao medo. Alguns estudiosos consideram o termo um sinônimo de angústia.